LTV é uma métrica extremamente importante para a gestão do seu SaaS e muita gente ainda não tem clareza do que é, o que significa e como é útil no dia a dia. LTV significa Lifetime Value, ou seja, é uma estimativa de quanto esse cliente vai deixar de dinheiro, de valor com você ao longo de toda a vida dele. Você provavelmente tem um SaaS que cobra mensalmente, cobra anualmente e se você pegar a sua taxa de churn e fizer um cálculo, você vai conseguir descobrir quanto tempo, na média, um cliente fica com você. Um exemplo é, o cliente vai ficar 2 anos comigo e ele me paga R$100 por mês. Então, na média, 2 anos, meu LTV é de R$2.400. Esse é um jeito muito simples de calcular o LTV, mas outro que é muito interessante também para você fazer uma estimativa rápida seria utilizando alguma ferramenta como Profitwell, ChartMogul e, de fato, inserir seus dados lá e deixar que a própria ferramenta calcule. Ele já tem ali várias maneiras e técnicas diferentes de fazer isso profundamente. Então, o nosso foco aqui é entender como usar essa métrica depois que você já usou essas ferramentas para calcular. O mais interessante de ter o LTV é que você não só vai ter o seu dado global, ou seja, quanto que esse LTV é para sua base toda de clientes, mas é interessante também você analisar por canal, por plano, por tipo de cliente. Ou seja, você poderia ter ali 3 planos, como eu reportei Starter, Pro e Premium, e entender que o churn do Starter é mais alto, por exemplo, ou que clientes que te pagam acima de R$1.000 têm a tendência a ficar mais ou menos tempo. Isso te ajuda a entender problemas no alinhamento entre a expectativa do cliente e a qualidade do produto. Exemplo, a gente por um tempo tinha mais cancelamentos no plano Premium que as pessoas não estavam valorizando o quanto elas pagavam naquele produto. E o que isso nos indicou? Isso nos indicou que, dado que a LTV do Premium estava abaixo do esperado, porque o churn estava mais alto, as pessoas estavam comprando de forma precoce esse plano. Elas estavam escolhendo esse plano e pagando mais, mesmo que elas poderiam estar no plano Pro, por exemplo. Então, ao avaliar esse LTV por plano, você tem mais informações do que fazer para melhorar a qualidade de cada um deles. Outro ponto interessante é que, geralmente, planos maiores ou planos que têm uma aderência maior com o seu cliente vão ter LTVs maiores. Então, te permite investir mais para poder conseguir clientes daquele tipo. Por exemplo, o LTV do seu plano mais barato, ele não vai suportar um time de vendas, ele vai ser mais PLG, você vai ter que construir a venda no self-service. Mas se você tem um plano mais caro, algo mais enterprise, em que o time de vendas é justificável, porque você vai conseguir pagar boas comissões e vai poder ter um CAC mais alto, ou seja, um custo de aquisição por cliente mais alto, aí faz sentido você estruturar esse time comercial para lá. O LTV ele vai definir o que é possível e como você vai vender seu SaaS. Justamente, da maneira que eu comentei aqui do PLG ou um time de vendas, isso pode ser analisado no seu LTV global. Se seu LTV global é muito baixo, às vezes não vale a pena mesmo ter um time de vendas. Mas se ele for muito alto, talvez o PLG não vai funcionar, porque você precisa pegar na mão desse cliente e levar ele no longo prazo. Mas agora que você já sabe o que é um LTV, vamos para a parte que é mais importante, a parte que você tá assim, como é que eu faço esse LTV aumentar? Já entendi o que é, quero que esse cliente deixe mais dinheiro comigo, como fazer? E tem alguns jeitos óbvios, mas que funcionam, eles são óbvios por um motivo. E o primeiro deles é fazer com que o cliente fique mais tempo contigo. E por que ele ficaria mais tempo contigo? Essa é a pergunta, né? Ele ficaria mais tempo contigo porque o produto está mais aderente às necessidades dele. Ele ficaria mais tempo contigo porque o preço está ajustado ao que ele gostaria de pagar, ou seja, o valor que ele percebe no produto é bem maior do que o preço que ele paga. Ele ficaria mais tempo contigo porque ele não tem tantas opções no mercado, então de alguma maneira você é único naquele segmento. No caso do plano Premium, por exemplo, do Reportei, a gente identificou que ele não estava diferenciado o suficiente do plano Pro e Starter a ponto da pessoa ver valor no quanto ela estava pagando a mais. E a gente foi lá e lançou a funcionalidade que é o Reportei Overview, que ajuda o cliente a ver todos os projetos numa tela só, e isso é uma dor de quem tem muitos clientes, o que faz sentido esse cliente pagar mais para gerenciar. Ou seja, a gente transformou o plano Premium no plano que economiza tempo do gestor da empresa e não só de quem estava na operação. A gente consegue então agora ajustar o valor percebido da ferramenta pelo preço que está sendo pago, mesmo que seja um preço mais alto. Dito isso tudo que eu falei aqui em relação a tempo de uso no seu software, que obviamente aumenta a LTV, a coisa mais importante que você precisa ver é o churn. O churn, ele vai ser o indicador de por que essas pessoas estão saindo. Ou seja, as pessoas estão cancelando, elas estão deixando de pagar e não se importam. Tudo isso vira material do que você pode pegar para executar e realmente fazer seu software melhorar. Ouvir esses clientes vai ser essencial para entender o que está faltando para eles ficarem mais tempo. Outra coisa que pouca gente faz, mas é óbvio e muito importante, é incentivar o plano anual. E você pode fazer isso ajustando sua precificação para deixar ele um pouco mais atrativo, ou seja, deixando o preço do plano mensal maior para que o plano anual tenha um desconto maior, ou simplesmente fazendo algumas campanhas. No caso do Reportei, a gente faz 2 campanhas muito importantes por ano. Uma é a própria Black Friday, que a gente chama aqui de Blue Month, onde por um ano inteiro nossos clientes podem comprar as assinaturas com um desconto bem bacana. E a outra é o Anniversariei, que é o aniversário do Reportei, onde a gente comemora o aniversário do Reportei e também traz uma oferta muito interessante para os clientes. Esses 2 meses são essenciais para que a gente aumente a taxa
taxa de conversão de planos mensais para anuais da nossa própria base e de novos clientes. Isso garante com que a gente pouco a pouco vai aumentando a fatia de planos anuais na nossa base de clientes, e isso naturalmente aumenta nosso LTV ao longo prazo, porque clientes que pagaram no anual, eles têm mais compromisso por ter gasto mais dinheiro e naturalmente eles vão ser mais compreensíveis ao longo do tempo caso algum problema aconteça, ou caso alguém dê uma ideia mirabolante de trocar de software, eles já estão comprometidos com a gente, e essa ideia geralmente passa e aí a pessoa renova no final desse ano. Ou seja, o churn do plano anual é menor, o que implica que o LTV é maior. E por fim, uma dessas dicas óbvias que pode te ajudar é aumente o incentivo de upsell, ou seja, faça seus clientes pagarem mais para você, mas de fato vendo valor, ou seja, contratando um add-on, subindo de plano, contratando uma ferramenta extra que também faz parte da sua suíte, do seu pacote. Quanto mais o cliente te paga, geralmente o churn é menor. Isso é interessante. Clientes que pagam pouco têm mais volatilidade, eles entram e saem com mais facilidade. Eles têm tendência a testar, não gostar, pagar para testar e saírem mais fácil. Então isso é um ponto até contra-intuitivo, né? Clientes que pagam muito geralmente ficam mais tempo porque a curva de compra deles, o tempo até comprar, provavelmente também foi maior. Então quando ele toma a decisão de comprar de você, já é uma coisa mais comprometida e naturalmente vai ter um LTV maior. Então essas foram dicas rápidas de como aumentar sua LTV. Depois que você aprendeu o que é LTV aqui, eu espero que isso tenha sido útil para você avançar no seu SaaS, para que você agora consiga tomar decisões e metrificar melhor o que é possível e o que você deveria fazer para crescer cada vez mais nesse mercado. Esse canal é o Projeto SaaS, onde a gente explica e te ajuda a crescer seu SaaS cada vez melhor, mais rápido e com mais qualidade. Então já aproveita e se inscreve nesse canal e deixa aqui nos comentários como é que tá seu LTV. A gente pode ir respondendo aí e avaliando se a qualidade do seu SaaS está boa ou não, baseado nos seus dados. Valeu e até o próximo vídeo.